Olá, eu sou o Rafael, eu sou adestrador da Cuidando Pet. Hoje nós vamos falar sobre a importância do relacionamento com o cãozinho para um adestramento bem sucedido. Bom pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou adestrador há 10 anos, comecei fazendo adestramento dos meus próprios cachorrinhos, com as dificuldades que eu tinha do dia a dia, então eu decidi aprender para depois passar para eles. E com isso eu fui trabalhando, fui fazendo para alguns vizinhos, alguns amigos, um trabalho voluntário, e fui aprendendo e me tornei um adestrador profissional. Já tive creche, já tive hotelzinho, trabalhei como pet sitter, taxi dog, então todas as partes do relacionamento com os cães eu conheci um pouquinho. E hoje eu me dedico 100% a comportamento dos cães. E passando por tudo isso, eu decidi fazer um vídeo que talvez seja um dos mais importantes, falar sobre relacionamento com o cão para um adestramento bem sucedido, para um adestramento que se torne fácil para os dois lados. Então a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, e até também me faço, é o que você espera do seu cãozinho? O que você pretende, né? Como é que você pretende que ele haja quando você pede alguma coisa para ele? O que você faz para conseguir dele o que você quer? E também como você deseja que ele te enxergue. E essas três perguntas são muito importantes, porque a partir daí você vai conseguir montar um treinamento, né, ou um exercício, enfim, para que você consiga ter um sucesso desse adestramento. Só que para tudo isso, a base de tudo sempre vai ser um bom relacionamento com o seu cãozinho. Quando você pede para ele fazer alguma coisa, seja qualquer coisa, comando, ou alguma coisa que você queira dele, enfim, pode ser uma brincadeira ou pode ser uma situação um pouco mais séria, e você tem que identificar o porquê que ele vai responder ou, né, como ele respondeu para você. Então, se você precisa entender se é por medo de uma reação sua, então de repente o cachorro você pede para ele ir deitar na caminha dele por algum motivo. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você precisa ensinar o cachorrinho a fazer xixi e cocô no lugar certo. Aí ele faz o lugar errado. Você não vai dar bronca nele, porque senão ele vai entender que aquilo é errado por algum motivo, que a gente fala em outras ocasiões. Só que naquele momento você não pode deixar que seu cãozinho veja você limpando. Aí o que você vai? Você vai mandar ele para a caminha. Porque aí vai ser uma situação que você vai criar uma rotina para quando for alguma coisa boa, que tiver que esperar, enfim, manda para a caminha. Você vai identificar se é por medo que ele foi para a caminha, é por alguma troca de alguma recompensa, você pode dar um brinquedo, pode dar alguma outra coisa que ele queira, uma comida, né? Ou simplesmente porque ele quer te agradar e ele vai aceitar aquele comando, ou ele vai obedecer aquele comando, porque ele te respeita. Então, as três situações que o cachorro pode te obedecer ou não: por medo, tá? Por respeito e também por a troca de alguma coisa. Identificando essas situações, né, você vai criar um relacionamento, então você já vai começar a perceber se ele vai com a cabecinha baixa nessa situação, né, especificamente, você já sabe que ele está com medo, ele está com receio de alguma coisa. Se ele vai prontamente para lá, aí você vai identificar se você já acostumou a oferecer alguma coisa para ele, né, ou para ela, um petisco, um brinquedo, ou através de uma brincadeira, pode ser criada uma brincadeira para você tornar as outras coisas um pouco mais fáceis. De repente você vai lá dar um petisco para ele e você vai pedir para ele para a caminha. Você quer que esse exercício especificamente seja lá. Aí você vai lá, deixa ele um pouquinho na caminha, vai limpar rapidinho o que tem que limpar, recolher o cocô, limpar o xixi rapidinho, volta a dar um petisquinho para ele. É um relacionamento que você criou. Tá? Você criou-se um relacionamento e você já sabe que ele vai prontamente porque ele vai receber alguma coisa que ele já sabe que ele vai receber. Ou de repente você vai lá, faz um carinho, faz alguma coisa e ele quer só brincar mesmo com você, que seria agradar.
Tem muito cachorro que aceita muito melhor um agrado, uma brincadeira, do que a própria comida ou o brinquedo, tá? Às vezes os cachorrinhos, o que eles querem não é o brinquedo, sim a brincadeira e a interação com a gente. E para construir um relacionamento sólido, né, com o nosso cãozinho, precisa também de 3 coisas. Paciência, tá? O equilíbrio nas decisões. Então, às vezes, uma bronca muito forte acaba com aquele relacionamento, ou também deixar o cachorrinho fazer o que quiser também estraga bastante o relacionamento, consequentemente no treinamento. E a terceira, e que eu acho mais importante, é a personalização do relacionamento. Não cria um padrão que a gente vê na internet, o senta, o deita, o movimento. Cria um relacionamento individual, entre vocês dois só. Não precisa seguir. Pode seguir a base, então algumas coisas fazerem o que a gente acaba acostumando, mas o relacionamento é um pouco diferente do adestramento. O relacionamento tem que ser uma coisa natural, uma coisa que vai ser todo dia daquela forma, né? Então, geralmente, o que caracteriza? Uma rotina. Então, de repente, quando a gente chega, o relacionamento vai ser o cachorro vir pular em você ou não, depende do que você vai aceitar, tá? Aí, se você quiser que o cachorro, se você não se importe que o cachorro pule em você quando você chega em casa, não é porque você vê, não pode pular, você pode criar um treininho que ele possa pular em você, entenda quem você pode, porque você aceita, e nas suas visitas não. Então, não precisa... Só que tem que ser bem definido, né, para eles não ficarem confusos. Mas enfim, criar um relacionamento personalizado, não criar alguma coisa engessada, que tem que ser só aquilo, porque acaba se tornando uma coisa chata e o cachorro não vai fazer, tá? E o que é imprescindível, tá? E é muito importante que o respeito seja dos dois lados e a confiança também. Então, dessa forma, se você conseguir criar um relacionamento onde os dois lados sejam iguais na confiança e também no respeito, vai ser também muito mais fácil de você conseguir um adestramento funcional, um adestramento natural. Por quê? Porque assim, vou dar um outro exemplo, numa situação que você está num lugar que de repente você resolveu deixar o cachorrinho solto sem a guia. Se ele não tiver confiança em você, não tiver um respeito por você, ele vai sair, vai fazer o que bem entender, quando você precisar chamar por alguma outra situação, ou ele vai fugir de você, porque tem medo, não sabe se ele vai levar uma punição, ou vai apanhar, ou de repente vai pegar, vai embora. Então ele vai fugir, né, por medo, ou mesmo perdendo respeito. Então ele não está nem ligando, você está chamando o cachorrinho e ele está lá cheirando, está brincando com os outros cães, tá qualquer coisa. Ele não respeita você. Então, para conseguir esses dois pilares do adestramento, seria muito importante pensar numa forma de ter essa reciprocidade. E para que o adestramento alcance o sucesso, que o seu cãozinho esteja educado, esteja pronto para novos aprendizados, a base de tudo vai ser esse relacionamento que vocês vão criar desde o primeiro dia que vocês receberem o cãozinho em casa. Pode ser filhote, pode ser um adulto, pode ser qualquer idade, tá? Então o relacionamento é muito importante, principalmente dos cachorros que já sofreram alguma coisa nas ruas, ou a gente não sabe o histórico. Então quando a gente sabe o histórico do cachorro, a gente consegue direcionar. Quando a gente não sabe, o ideal é você começar do zero mesmo, e com bastante paciência. Por isso tem que ter aquela paciência, equilíbrio nas decisões, porque de repente você vai dar uma punição tem muita gente que gosta de usar aquele borrifadorzinho. Se você pega um cachorro que já foi maltratado, que o cachorro que às vezes ficou quintal preso, tomando chuva, ou o dono vai lá jogando, enfim. Essa borrifada, essa simples borrifada que para uns não significa nada, para esse cachorro pode ser um agravante. Então, tomar cuidado com o que for fazer logo no começo desse relacionamento. E também você deve criar um bom relacionamento com o seu cão, deixar ele pronto para as novas experiências. Ele vai se preocupar somente com as coisas novas que ele tem que aprender. Ele não vai ficar preocupado e nem ansioso se ele vai errar ou não, né? Porque ele já sabe como acontecem as coisas, né? Ele já prevê. Para o cachorro é muito importante ter uma rotina para tudo, principalmente para o adestramento. E
E dessa forma, o aprendizado que você for passar para ele vai ficar mais fácil e também mais prazeroso. E a gente consegue um resultado muito, muito, muito mais rápido. Uma forma de a gente criar um relacionamento bacana com os nossos cãezinhos é ensinar alguns truques e alguns comandos para eles, né? Então, assim, ensina sempre os mais fáceis. O simples vem, às vezes a gente abaixa, o cachorro vem até a gente. Evita de ficar... Tá ensinando o cachorrinho, então evita de ficar... Vamos dar o exemplo do vem, que é o mais simples. Evita de abaixa e ficar vem, vem, vem. Não, não, não. Abaixa, naturalmente ele vem, mas não adianta ficar muito longe. Deixa uma distância perto, estica um braço e aí você abaixa e faz um movimento para ele com a mão, né, assim ou assim. O cachorro vai se interessar por esse movimento. Ele vai vir até você, né? E aí, no caso, um cachorro já tem uma confiança, ou ele não sofreu nenhum dos maus tratos, alguma coisa assim. Mas ele vem naturalmente. Aí você vai recompensar com carinho, ou se você quiser dar um petisquinho. Aí essa parte do relacionamento você já começa a criar uma confiança. Por quê? Porque o cachorro já vai entender que você tem algo para oferecer que ele associou com aquela situação. E aí você vai fazendo as outras coisas do mais difícil, depois vai dificultando um pouquinho mais, vai exigindo um pouquinho mais. Quando vocês perceberem que ele começa a errar muito, instantaneamente para. Porque ali você vai criar um bloqueio para os outros comandos, ou enfim, algumas outras situações que você vai precisar da obediência. Então, o que nós devemos fazer? Começou a fazer o treino, começou a fazer alguma coisa que você está criando um bom relacionamento, faça bem devagar. O cachorro começou a errar, começou a dar alguns sinais de estresse, que inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre sinais que os cães, né, passam pra gente através da linguagem corporal quando eles estão estressados, ansiosos, enfim. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso daí que é importante a gente identificar. Mas assim, a gente vai identificar facinho quando o cachorro está perdendo o interesse naquilo que a gente está fazendo, então ele começa a olhar para outro lugar, começa a cheirar outras coisas. Não insiste naquela situação. E depois você retoma mais tarde. E o importante é que naquele momento, aquela situação, uma sensação de bem-estar, uma sensação de querer mais, tem que ficar gravada para ele. Então termina aquilo lá com uma brincadeira, pega um brinquedo que ele quer, esquece aquele treinamento e começa a brincar, só jogar o brinquedo, começa a chamar, chacoalhar, ele vai e acaba o treino. Tá? Então aí depois vai lá, tenta treino curto, 1 minutinho, 2 minutinhos, depois retoma, sempre alguma coisa, não torna aquela coisa maçante, aquela coisa que não tenta ensinar alguma coisa para o cachorro, não tenta criar um relacionamento fazendo exercício de meia hora, 1 hora ali, exigindo dele. É rápido. Isso aí vai deixar uma coisa legal, o cachorro vai começar a entender que é rápido, ele vai gostar e ele também vai ficar mais fácil para ele acertar. E sobre acertar, a gente tem que facilitar sempre para eles acertarem e evitar os erros para não exista frustração, para que não exista ansiedade e também punições. E eu não estou nem falando de punição de agressividade, tá? Isso aí fora de cogitação. Punição pode ser assim, se você está ensinando o seu cão com alguma coisa e ele não pode pegar, tá? Se você quer que ele fique sentadinho e ele não pode vir pegar alguma coisa enquanto você pede, a punição qual é? Ele vai vir tentar ter acesso ao que ele quer, você vai fechar a mão. É uma punição. Você não está dando para ele o que ele quer. Tá? E se você começa a punir muito nessa situação, ele começa a perder, aí ele começa a ficar ansioso, ele vai começar a cavocar a mão, vai tentar pegar, vai latir. Então, são os sinais que ele não está entendendo. Então, facilita. Fica um pouquinho perto dele, põe a mão em cima, ok? Aí ele vem e pega. Ok, pega. Depois você começa a bloquear. Ok, pega. Ok, pega. Ok, pega. Depois você começa a fazer assim. Aí assim, ó. Então você vai facilitando para ele, né? Ou para ela. Vai facilitando para que seja legal. E não fica esperando. Vamos supor que ele conseguiu ficar. Não adianta querer deixar que ele fique 1 minuto, 2 minutos aqui para fazer o exercício. É rápido, tem que ser rápido as primeiras vezes. Ele tem que entender que ele vai conseguir o que ele quer, desde que ele fique, sei lá, milésimo de segundo sem avançar. Não precisa nem estar sentadinho, sem tentar pegar. Facilita. Não tem punição. Para ele vai ser bem mais legal fazer
o treinamento. E assim, a gente aprende muito mais com os cães do que a gente aprende do que eles com a gente, tá? A gente aprende muita coisa no relacionamento, porque principalmente a ter paciência. Quem não tem paciência com as coisas, quando você vai treinar com um cachorrinho, é muito mais fácil a gente ter paciência do que eles, né? Então a gente aprender com eles. E dessa forma, o relacionamento vai se solidificando, ele vai se tornando mais prazeroso para os dois lados. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!